A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo Atos dos Apóstolos, mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe, comente. É sempre bom interagir com o canal para que o canal cresça e assim alcance mais pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Hoje a gente vai ver o Evangelho da Macedônia e na Grécia, no capítulo 20. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia, pela Macedônia. Só lembrando, né, que ele estava ontem, né, ele estava em Éfeso, e lá em Éfeso, os judeus ali, eles foram incitados pelo fato de que Éfeso, ali o povo era muito, como se diz, eles adoravam a deusa Diana, né? E como o povo estava ouvindo Paulo e assim estava realmente crendo em Deus, né? Ou seja, deixando de adorar uma imagem, então os artífices, ou seja, né, os artesãos ali, eles se reuniram para juntar o povo para que ficassem contra Paulo, né? Pois eles estavam perdendo dinheiro, afinal de contas, né? O povo estava deixando de acreditar nas imagens, né? Então, por isso, aquela confusão toda, então Paulo achou melhor sair dali, né? Sair de Éfeso. É assim, Deus nos ensina, né, a gente dar a palavra. Se a pessoa receber, glória a Deus, é festa no céu. Se a pessoa não receber, então sacode o pé para tirar a poeira e continua a sua missão, né? E foi o que Paulo fez. E a gente continua no versículo 4. E acompanhou-o até a Ásia Sópater de Bereia e dos Tessalônica Aristarco e segundo Gaio de Derbe, Timóteo e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperarem em Trode, e depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Trode, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. E havendo muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, então, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assós, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assós, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando ali, chegamos no dia seguinte defronte a Quios, e no outro aportamos a Samos,
e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes, e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disseram-lhes: Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada de útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de ocorrer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha só, ele aqui fala claramente que o Espírito Santo lhe revelava sobre prisões e tribulações, né, quando chegasse em Jerusalém. Não falava abertamente do que lhe aconteceria, mas ele sabia que não seria boas coisas, mas mesmo assim ele ia com alegria. Por quê? Porque era a sua missão que ele estava cumprindo, né? A missão que lhe foi dada por Deus, e ele cumpria com alegria. Por quê? Porque ele sabia que no dia do julgamento ele iria para o reino de Deus, né? Essa é a nossa verdadeira luta aqui. A nossa verdadeira luta é fazer a vontade do Senhor para que no dia do julgamento sejamos salvos, para que possamos viver na presença do Senhor no reino de Deus. Porque esse mundo aqui não foi feito para nós, esse mundo aqui não era nem para existir. Mas Lúcifer, com a sua inveja, né, se afastou da presença do Senhor. E com a sua inveja, querendo tomar o lugar de Deus, tentou a Eva e com a tentação entrou o pecado, né? A Eva cedeu e com isso entrou o pecado e com o pecado entrou a morte. Por isso surgiu esse mundo aqui. Deus poderia muito bem ter destruído Adão e Eva ali naquele momento e ter feito um novo Adão e Eva, por exemplo. Mas se ele tivesse feito isso, os anjos teriam dito que ele seria um ditador, né? Seria um tirano, né? Então não teria livre-arbítrio. E ele sempre deu livre-arbítrio para todos. Por isso que ele manteve. Ele falou, não, então, já que você escolheu o caminho, o pior caminho, então você pagará pelo teu erro. Então, fez esse mundo para que pudesse pagar pelo erro. E nós estamos aqui hoje pagando por esse erro, mas temos a opção de voltarmos para o mundo que foi feito para nós. Mas isso depende da nossa escolha aqui, da nossa escolha agora. Então, buscai ao Senhor enquanto é tempo. Ele está te chamando para que você possa ter uma vida plena, vida com abundância, que é o que Ele deseja para os filhos. A gente continua no versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constitui bispos, para que apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai,
lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é o poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Imagina só, ali era uma despedida definitiva, né? Porque imagina só, um parente vem, né? Uma família que nem minha mãe, por exemplo, agora, esses últimos anos não por causa da pandemia, mas normalmente ela vem todo ano. Como sabem, eu estou em Itabuna, Bahia, ela está em São Paulo, então ela vem todo ano me ver. Fica uns dias, uns 20 dias, e quando vai embora é aquela tristeza, né? Imagina que Paulo, tendo seus irmãos, né, seus irmãos apóstolos aqui, e fazendo uma despedida definitiva, porque ele sabia ali que não os veria mais, né? Ele já tinha certeza do que lhe esperava. E pior ainda, que o que lhe esperava não seria fácil, né? Seria muito cruel, falando fisicamente, fora a tortura psicológica, né? O caminho para Jerusalém, no capítulo 21. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direto e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixamo-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de descer carregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade. Então, postos de joelho na praia, oramos, e despedimos-nos uns dos outros, subimos ao navio, mas eles voltaram para suas casas, e nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida. Ali, havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegando a Cesareia, então entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele, e tinha este 4 filhas virgens, que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou à Judéia um profeta por nome Ágabo. Este, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas respondeu Paulo: que fazeis vós chorando e magoando o meu coração? Porque estou pronto não só para ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também convosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minason, Cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte,
Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-o saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-o eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem em todos, são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios e apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? E todo o caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te, como eles, e faze por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, do sangue, do sufocado e da fornicação. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. Assim ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. O demônio já estava ali a todo vapor, né, querendo pegar Paulo a todo custo. Aí no versículo 7, e quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Homens israelitas, acude! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Além disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este lugar, porque tinha visto que ele na cidade, a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Então alvoroçou-se toda a cidade e houve grande ajuntamento do povo. Então, pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Paulo lembra, né, que a gente viu em uns vídeos atrás aí, que que o Espírito Santo batizou alguns gentios, né? E aí falando da circuncisão, se eles deveriam ser circuncidados, porque a lei de Moisés, fala a lei de Moisés porque foi Moisés quem a citou, mas a lei obviamente era de Deus, né? Foi Deus quem deu a lei, mas foi Moisés quem a citou ao povo, né? Quem disse ao povo, quem a ditou. E falava da circuncisão, mas ali no caso, Paulo falou que não era necessária a circuncisão, porque o próprio Espírito Santo batizou os gentios ali, mesmo eles sendo incircuncisos, né? Então, não havia o porquê da circuncisão, porque se o próprio Espírito Santo os batizou ali sem estarem em curso, essa palavra é meio complicada, né? Mas se o próprio Espírito Santo ali os batizou, não tinha necessidade, né? Então, por isso, esses judeus ali, eles são aqueles tipos que são mais ligados às regras do que realmente ao próprio Deus, né? Eles são mais ligados à imagem ali, né? A sua imagem ali, a sua aparência ali, do que realmente ao seu próprio interior, né? Então, eles alegaram que Paulo estava pregando contra a lei de Moisés e assim automaticamente contra Deus. Por isso que Paulo estava
Por isso que Paulo já sabia que quando voltasse a Jerusalém, ele seria atacado, né? Ele seria preso e tal, sofreria muito, né? A gente continua aqui no versículo 33. Então, aproximando-se o tribuno, o prenderam. Calma aí que eu pulei uma página aqui. Aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como não podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia, clamando, mata-o. E quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Então, sendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... Aí, para não prolongar muito o vídeo, a gente vai deixar para escutar o discurso de Paulo amanhã, tá bom, gente? É bom sempre deixar um pouquinho o gostinho daquele quero mais, né? Senão acaba, não tem jeito, quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente acaba se empolgando mesmo, porque é muito bom. É aquela velha história, né? Quando as coisas são boas, as horas passam tão rápido que a gente não percebe. Mas quando é algo cansativo, monótono, algo ruim, 1 minuto parece uma eternidade, né? E com a palavra de Deus é assim, quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a ouvir a palavra do Senhor, quando a gente escuta louvores, o tempo passa, que passa voando, que a gente nem percebe. Porque é muito bom, né? É muito bom. Uma dica para você, às vezes, né, nesse tempinho frio, né, esses dias aqui, até, gente, imagina, a Bahia tá fazendo frio. Se na Bahia tá fazendo esse frio, imagine no sul, sudeste aí como está. Eu tenho falado com a minha mãe e ela, apesar que a casa dela é bem geladinha, então, mas ela tem dito ali que tá sofrendo também. Então, imagina só, esse friozinho, pega a Bíblia ali, não tem Bíblia? Não tem problema, pega o seu celular, hoje em dia todo mundo, praticamente 80% da população aí, pelo menos, tem um smartphone, tem acesso à internet, busca aí Bíblia online, que você pode ler, mas se não quiser ler, entra aí no meu canal, né? Só se inscreva aí embaixo, entra no canal, que tem todo dia teve um vídeo novo aí, você vai poder ver, assistir ou somente ouvir, né, a palavra do Senhor aí, que tem desde Gênesis, né? Eu não sou muito prática com a tecnologia ainda, fiquei afastada há muito tempo, mas aqui no livro de Atos já tem a playlist do livro de Atos, de João, que foi, né, o livro passado. Eu fiz a playlist também, mas eu vou fazer a playlist dos outros livros também para facilitar quando você quiser ver somente um livro, por exemplo, você vai naquela playlist ali e escuta somente aquele livro ali, né? Só dá sequência àquele livro para não ficar toda hora tocando uma coisa diferente ali. Mas entra no canal aí, vai ouvindo, que você vai relaxando aí. Minha voz não é muito bonitinha não, mas dá para quebrar o galho aí, né? Mas é muito bom falar do Senhor, é muito bom ouvir sobre o Senhor, né? Ele tem muitas maravilhas para nós e quando a gente realmente se entrega a Ele, a nossa vida muda completamente. A paz que Ele nos proporciona é algo inenarrável, né? Você não consegue expressar, não existe palavras para expressar essa paz que Ele traz em nosso coração. Então, se você ainda não conhece, se dê essa chance, se dê essa oportunidade
de experimentá-lo, isso mesmo, de experimentá-lo, né? Entregue sua vida na mão dele e fala: Senhor, eu não te conheço ainda, então, por favor, me dê essa possibilidade de te conhecer, se apresente a mim, por favor, para que eu te conheça, deixa eu te conhecer, deixa eu saber o que é realmente te seguir. E ele vai se apresentar a ti e eu tenho certeza que você vai gostar. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em sua vida emocional, toque em seu psicológico, Pai. Toque em seu coração, Senhor. Tire esse rancor, essa mágoa, esse peso, em nome de Jesus, Pai. Traga para o teu conforto, para a tua luz, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Ti cada vez mais, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.